Existem coisas completamente absurdas na área sexual. Por isso que, alguns casos, quando a pessoa vai fazer sexo, o cara vai fazer sexo com a garota de programa ou com uma mulher endemoniada, ele tem a síndrome de eject. O que é a síndrome, entre aspas, de eject? É que tava o maior desejo, uma vontade, quando acaba o orgasmo, o cara tem ânsia de vômito, vontade de apertar um botão pra mulher sumir. Sair correndo. Isso é a síndrome de eject, que é quando termina o espírito dela e ela no teu, quando você volta sentindo e discernindo, porque todo mundo já sentiu isso. Infelizmente, eu também sei. Eu não queria saber como eu sei. Infelizmente, eu sei. Porque eu tive uma vida promíscua antes de eu ser crente. E eu faço parte do grupo das mulheres que zerou a quilometragem. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. Que o diabo, ele não quer ter descoberto. No dia que eu fiquei possessa de demônio, ele não me manifestou em mim do jeito que ele manifestava em outras pessoas. Porque ele não queria que eu percebesse que ele estava me possuindo. Nossa. Eu fiquei presa no meu corpo, completamente presa, sem força para falar, minha mandíbula travada, meu corpo todo travado, minhas mãos, minhas pernas, tudo travado. Eu consciente e vendo que eu não tinha mais controle. E ele me travou inteira para eu não fazer a oração de renúncia que eu estava fazendo com meus pastores, que é uma oração hoje que eu faço no meu congresso de santificação, só vai ter ano que vem agora, no feriado do carnaval do ano que vem, vocês estão convidados se quiserem ir. E lá a gente faz, uma das ministrações de libertação sexual, um mapeamento de todas as alianças sexuais que você fez desde que você nasceu até hoje. Todas as ligações. Você tem que fazer desde... E na hora que a gente faz a oração, a gente faz a renúncia desde quando você era criança. Assim, desde que você nasceu. Por quê? Porque tem filhos que dormiam na cama dos pais. E se você faz a relação sexual com seu filho do lado, provavelmente na hora do orgasmo sexual, os campos eletromagnéticos se transformam em um. E voltam. Você se torna um só espírito com a pessoa. Por isso que você fica ligado como um fio eletromagnético para sempre, até que a morte os separe. Por isso que não tinha como quebrar essa ligação. O orgasmo sexual, ele faz você se tornar um. Por isso que, alguns casos, quando a pessoa vai fazer sexo, o cara vai fazer sexo com a garota de programa ou com uma mulher endemoniada, ele tem a síndrome de eject. O que é a síndrome, entre aspas, de eject? É que tava o maior desejo, uma vontade, quando acaba o orgasmo, o cara tem ânsia de vômito, vontade de apertar um botão pra mulher sumir. Sair correndo. Isso é a síndrome de eject, que é quando termina o espírito dela e ela no teu, quando você volta sentindo e discernindo, porque todo mundo já sentiu isso. Ele tá rindo porque ele sabe exatamente do que você tá falando. Deixa eu falar. Infelizmente, eu também sei. Eu não queria saber como eu sei. Infelizmente, eu sei. Por isso eu consigo ministrar muito fácil para os homens. Sim. Porque eu tive uma vida promíscua antes de eu ser crente. E eu faço parte do grupo das mulheres que zerou a quilometragem. De verdade. Porque eu tenho mais de 23 anos, mais de 24 anos. É muito tempo, eu já perdi a conta. Que eu não beijo na boca, que eu não tenho vida sexual, que eu não tenho, que nenhum homem me encosta. Então eu realmente vivo isso. Eu realmente paguei esse preço, decidi. Mas antes disso, eu tenho 52 anos hoje, antes disso, eu sei o que é ter tido uma vida promíscua, eu sei o que é você ir para um motel com a pessoa, achando uma maravilha, terminar e você querer vomitar na cara da pessoa. Eu entendo perfeitamente quando os homens falam, porque eu vivi. Eu vivi isso. Não. Eu vivi isso. E a gente ri porque a gente sabe quão horrível é. Sim. É bizarro, mas não. é real. E todo mundo que tá ouvindo aqui tem que saber, é real, você se torna um só espírito com a pessoa quando você tem relação. E às vezes tem pessoas que falam assim, não, a gente não teve relação completa, não teve copulação, não teve ato sexual completo, não teve penetração. Ah, mas teve um bulinando no outro. Se tiver o orgasmo, os dois corpos espirituais se transformam em um. Não tem como impedir isso. Foi criado por Deus para ser assim. É por esse motivo que na hora da renúncia, nós fazemos a renúncia, inclusive, tem crianças, tem pessoas que foram abusadas na infância. Sim. E que nós fazemos a renúncia e tem muita gente que passa mal na hora, porque o espírito que está no abusador vem pela ponte, que está feita até hoje. No dia que eu fui fazer a minha renúncia, fui renunciar ao cara que eu caía sempre com ele. Depois de crente, eu ainda caía com esse cara. Quando eu fui fazer a renúncia, porque pela ponte que tinha entre eu e o cara, os demônios vieram e travaram. Não queremos que Mas quebre esse demônio já tinha entrado no passado. Não, esse demônio estava no cara, eu e ele fizemos relações, veio pra morar em mim e transitava. Tem pessoas, tenta entender. Você tem que permitir de alguma forma que o demônio... Permitir ir dormir com a pessoa. Tá. Agora, a criança, ela é uma vítima. Porque a Sim. criança, se ela sofre um abuso, ela foi invadida. Sim. Você entendeu? Por Sim. isso que eu digo e afirmo, pedofilia
é um pecado que não tem perdão. É blasfêmia, Sim. é também O blasfêmia. que eu já contra falei o aqui em Espírito Santo. podcast, já cansei de falar em outros, é o seguinte, pedofilia pra mim a única solução é tiro. Porque é o seguinte, Eu acredito nisso. a Bíblia fala que tem um pecado que não tem perdão, que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Sim. Só que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela tem muitas vertentes. Ela tem muitas áreas que você pode falar que isso é blasfêmia. Falar mal, profanar, As pessoas morriam por blasfêmia no passado. Obrigada. E aí, o que acontece? Tocar num ser puro, que é uma criança, também é uma forma de blasfêmia Claro. contra o Espírito Santo. Claro. Então, muita gente fica revoltada comigo e fala, mas que absurdo, se o pedófilo se arrependeu. Eu falo, só tem um jeito do pedófilo se arrepender. no inferno. Só tem um jeito do pedófilo se arrepender. Se a pessoa cometeu um ato de pedofilia isolado, porque aquela pessoa ficou possessa. Então, ela não é um pedófilo, ela está possessa de um demônio, e a pessoa, numa possessão, isso existe. Existem coisas completamente absurdas na área sexual, né? Eu já vi, por exemplo, um rapaz que ele trabalhava comigo numa loja e ele era super gay, super bichona assim, daquelas. Não sei o quê. A gente ficava rindo, a gente botava aba pra ficar dançando aba, todo tipo de música mais ligada pro gay, assim. A gente ficava fazendo todo tipo de brincadeira de drag queen na empresa que eu trabalhava, ele super gay. Um dia a gente vai pra uma festa da empresa, ele começa a beber vodka, e ele, puf, virou homem. Incorporou um homem, virou homem. Macho. E virou homem, e uma menina da outra filial, que não sabia que ele era super gay, começou a dançar com ele na pista. E ele virou um macho, completamente másculo. Pegou ela pela cintura igual homem. Porque você sabe que tá dançando com um gay ou com um homem, pela forma como o cara... Quanto tempo o cara demora pra pegar na cintura da mulher. Isso é de praxe numa balada. O cara tá dançando com a mulher na balada. Se você estiver olhando, quanto tempo o cara levar pra pegar na cintura da mulher e trazer ela pra perto, é o instinto masculino. Ele dança, ele se esfrega, mas ele não puxa. Ele não puxa, porque não é do instinto. Entendeu? Então, ele pegou ela aqui pela cintura e já trouxe ela. Eu e mais 3 colegas da empresa que trabalhávamos com ele, sentamos, pegamos um snack aqui, ó. Pipoquinha. E falamos, vamos sentar, porque essa cena nós nunca vimos na vida. E eu não era crente, né? Eu era do mundo nessa época. Então, quando nós vimos aquela cena, ficamos escandalizadas, porque o que aconteceu com o fulano? O que aconteceu com o fulano? Bom, no dia seguinte, ele logicamente ressaca, porque ele teve um coma alcoólico. E ficou com a menina, beijou chupão na menina, no meio da pista, se agarrou com a menina. Foi uma cena de filme. Assim. Mas no final das contas, tá? Ele acabou passando mal, não dormiu com a menina, né? Porque se tivesse dormido, ela ia dormir com o Thor, acordar com a Princesa Leia. Agora, uma coisa que eu... E, só pra você entender, no dia seguinte, o desfecho é esse. Sim. Eu falei com ele. Falei, O que aconteceu? por quê? O que aconteceu com você ontem? Por que você teve aquele comportamento? Cara, você mudou completamente. Ele, não conversa comigo, não fala. Super feminino ele. Sei. Aí, de repente, ele virou pra mim e falou assim... Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de conversar. Eu tenho um jeito muito... Meu approach pra conversa é muito fácil, assim. Eu gosto muito de conversar. E fui futucando, mas fala fulano. De repente, ele falou, olha... Quando eu era criança, eu fui abusado sexualmente pelo meu próprio pai. Nossa. Então, eu me tornei aquilo que o meu pai queria que eu fosse. Nossa. Então, o que ele mostrou? Quando ele incorporou, eu não sei se ele estava incorporado, mas quando ele ficou dopado de bebida, quando ele entrou no estágio da bebida, que eu não posso afirmar que ele estava incorporado, mas ele parecia ter virado uma outra pessoa, ali talvez estivesse a essência verdadeira dele. Talvez ele tivesse incorporado, talvez o diabo tivesse também se aproveitando disso. Entendeu? Então, assim, existem coisas que a gente não tem ideia do que está por trás. Mas voltando a responder a sua pergunta, o que faz uma pessoa ser incorporada e outra não? Então, são N fatores. A incorporação ela já é um estágio mais avançado. E nem sempre o diabo quer aparecer. Entendeu? Nesse caso desse rapaz, se era um demônio, não apareceu. Não dá pra você saber se era um demônio ou não. A verdade é que, pra você ficar incorporado, tem uma série de coisas que vai depender. Existem demônios que não incorporam. Tem mais essa pra completar. Porque no inferno tem níveis diferentes de demônios. Os demônios que geralmente incorporam são os mais baixo nível do inferno. Os demônios mais altos, mais alto nível. Quanto mais alto nível no grau do inferno, mais intelectuais eles são. Os demônios do intelecto são demônios que eles não te deixam crer
você não consegue crer, você não consegue ter uma mente livre para acreditar. E era o que eu sofri muito, né? Eu sofria muito porque enquanto o pastor pregava, e era uma pregação maravilhosa, um pastor maravilhoso, o meu cérebro ficava, mas por quê? Mas como? Mas quem disse? Mas como é que prove? Então, os espíritos do intelecto que travam teu intelecto, eles são muito mais barra pesada do que os que incorporam. Sim. Porque o que incorpora, você vê que incorporou, você manda sair em nome de Jesus. Acabou. É mais fácil. Mais fácil. Quanto mais alto grau, Sim. mais difícil é incorporar. Você entendeu? Então aí você tem que desconfiar. Está sem Jesus. E você nunca teve nenhuma manifestação, às vezes o que pode agir. E se não tem Jesus, deixa eu te falar, se Jesus não está na tua vida, a Bíblia é clara, a casa não fica vazia. Ah, sim. Mas Jesus A tá na casa minha é você. vida. Pronto. Aí, ó. Então pronto. Léo. Então estamos entendendo. Sim. Se Jesus não tá, a casa não fica vazia. O ladrão vem. Sim. Eu Pra sigo o morar na- Ó, caminho. Léo, por isso que eu estou. Léo, Eu Léo. sigo o caminho, só que eu penso. Próximo eu penso batismo, o o Léo já seguinte, tá no caminho aí, ó.